Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band, vamos levar ao ar mais um programa campeão de audiência, Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Hoje vamos falar, e coisa boa também, vamos falar da indústria brasileira, vamos falar dos principais setores da economia brasileira. Se você não sabe, ela é a 15ª mais importante do mundo. Na frente aí, obviamente, vem a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos e assim por diante. Mas o Brasil tem uma indústria boa. Começou um pouco atrasada. A indústria brasileira começou a desenvolver a partir de 1930. É que começaram as primeiras indústrias. Antes era tudo importado, né? Tinha aquelas coisas, o pessoal do meio rural gostava muito de importar ferramenta da Inglaterra. Diz que eram as melhores ferramentas que existiam no mundo. Ela começou então, surgiu a partir da década de 1930, mas começou a desenvolver mesmo na década de 50, fins da década de 50 e início da década de 60. Olha aqui, o que aconteceu nessa época? Aconteceu um fenômeno histórico, eu lembro disso, estudei muito sobre isso. Naquela época, finzinho da década de 50 e na década de 60, houve um fenômeno, a transferência da mão de obra, que era essencialmente 80% naquela época, a mão de obra brasileira era agrícola. E ela foi transferida para a indústria nas grandes cidades, onde a indústria começava. Por exemplo, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana do Rio de Janeiro, e assim para outras cidades também, mas mais forte aqui no sudeste do país. A indústria automobilística chegando, olha, são inúmeras indústrias aqui, vou citar algumas para você aqui, né? Essa mão de obra, um fenômeno, porque essas pessoas que foram transferidas, elas trabalhavam, são trabalhadores rurais. Na maioria das vezes não tinha carteira assinada, quase 100%. Era aquele trabalhador braçal, volante, como eles falavam. E quando essa classe veio para as grandes cidades trabalhar na indústria, surgiu uma nova classe econômica no país, a classe operária, com carteira assinada, com direitos trabalhistas, que tinha sido criado lá na década de 40 pelo grande Getúlio Vargas. E surgiu então no Brasil essa nova classe. Aí começou a indústria brasileira, que é a indústria automobilística. Em 1956 foi o primeiro veículo que foi produzido aqui no Brasil. Depois foram surgindo outros e as multinacionais também instalaram as suas filiais aqui. A indústria automobilística brasileira é uma indústria, é um carro-chefe da indústria do Brasil, porque ela depende de muita coisa. Em volta de uma fábrica, de uma montadora de veículos, seja ele qual a marca for, ali instala aquela indústria acessória que produz os equipamentos. Então, a indústria brasileira iniciou mais fortemente a partir da fins da década de 50 e princípio da década de 60. Tenho que fazer aqui um break, um pequeno comercial, mas eu volto já. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Há 45 anos, a Multimarcas Consórcios abriu suas portas para contar novas histórias. Durante essa trajetória,
atravessamos muitas estradas, compartilhamos vitórias e desafios, construindo caminhos de sucesso e realizações. Hoje, somos uma família que cresceu ao longo do tempo, unida pela visão de novos horizontes e pela busca incessante por novas histórias para contar. Sabemos que a vida é feita de momentos únicos e que cada ciclo traz consigo novas oportunidades. Neste ano especial, celebramos 45 anos multiplicando sonhos, experiências e conquistas. Estamos prontos para seguir junto com você em busca de um futuro de grandes possibilidades. Multimarcas Consórcios, 45 anos multiplicando juntos. Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Retornando aqui no programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca, e vou continuar falando da indústria brasileira, dessa indústria que, como eu disse no bloco anterior, que ocupa a 15ª posição no ranking mundial. É uma indústria considerada, principalmente se comparada com os países vizinhos da América Latina, que há uma preferência do Brasil muito grande. Aqui se produz muito, produz automóvel, veículo em geral, né? Tratores, caminhões, uma indústria, mas nós temos também a mineração, temos a petroquímica, indústria forte também. O Brasil é forte nessa indústria de petróleo. Aqui as pessoas reclamam muito porque o petróleo ele é retirado aqui da nossa terra e ele é mandado para fora para ser refinado. Então carece muito de refinaria o Brasil, porque ele produz petróleo. Olha, tem esse tal de pré-sal aí que foi descoberto há alguns anos, que realmente tem muito petróleo. É um petróleo de difícil extração, porque ele está na maioria em alto mar, então o custo é alto, mas que tem. E a indústria brasileira, nesse ramo, é fortíssima também. Mas tem outros setores que ela atua, né? Eu já falei da mineração, mineração Minas Gerais. Minas Gerais, o Pará, logo depois, tem uma mineração muito forte. Mas Minas Gerais é mais antigo, é mais tradicional nessa questão do minério. Minério de ferro, minério de ouro, tem muito mineral aqui em Minas Gerais. Então a indústria aqui, automobilística, química, siderúrgica, olha, produz em Minas Gerais o gusa. Maranhão também produz muito gusa, que é o ferro bruto, vamos dizer assim. A metalúrgica, a mineração, a petroquímica. Então, vamos continuar falando de empreendedorismo, falando de negócio, falando da indústria brasileira, que, como eu disse no bloco anterior, é a 15ª em importância no mundo. É 15ª, mas é importante. Na frente aí tem os países gigantes. E o empreendedorismo é isso. O programa tem essa missão de orientar você que é trabalhador, empregado e quer transformar em patrão. Você que já quer começar a sua carreira profissional como patrão, assista o programa, não perca. Aqui nós vamos falar de todos os ramos de negócio possível e entrevistar profissionais de alto gabarito para vir explicar aqui esta engrenagem, esse verdadeiro mundo dos negócios que é o empreendedorismo no Brasil. Felizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero fazer uma chamada aqui. Quero convidar você para assistir todos os sábados o programa Mundo dos Negócios, que agora, como você já sabe, é rede nacional. A Band aberta, a Band fechada, aquela TV paga, né? TV a cabo, TV paga em geral. E também nas redes sociais. Você tem também as repetidoras, vamos falar. No Brasil inteiro tem TVs locais que repetem a programação da Band. Nós estamos lá também. E estamos também no YouTube da Band em tempo real. Então assista aos sábados, todos os sábados, pela TV Band Nacional, o programa
Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marco Maracanã a partir das 12h30. Eu vou, mas voltarei.